Carisma Ex-Admiração. Olá, salve Maria, palavra da Fundação. O seu carisma precisa trazer admiração. Você sabia disso? O carisma, ele precisa trazer admiração. A palavra admiração, ela vem do latim. Por isso, ela pode significar respeito ou aprovação por algo ou alguém. Ou seja, o carisma que Deus nos conferiu, ele precisa trazer admiração, ele precisa trazer respeito, ele precisa ser aprovado por algo ou por alguém. Por isso que nós temos aí, dentro da realidade das novas comunidades, a base que os nossos carismas são aprovados pelo bispo, ou seja, o bispo aprova, respeita o carisma que foi dado por Deus a nós, por sua graça, a serviço da igreja e dos irmãos. Então, o carisma, ele traz admiração, ele traz respeito, ele traz aprovação. Então, quando nós nos direcionamos com o carisma que Deus nos conferiu por graça, quando nós expressamos esse carisma, manifestamos esse carisma, ele por si só, ele vai trazer admiração. As pessoas vão respeitar esse carisma. As pessoas também vão aprovar esse carisma. Por isso, um sinal de que um carisma é um carisma verídico, é um carisma próprio, dado por Deus por meio da sua graça, é o respeito que as pessoas têm para com o carisma, a aprovação que as pessoas têm com o carisma. Eu não estou falando da aprovação do fundador, da comunidade, não, eu estou falando do respeito, da aprovação, da admiração que o carisma traz por consequência. O carisma também, ele pode indicar espanto, estranheza, maravilhamento. Quando um carisma, ele é um carisma verídico, as pessoas se maravilham com o carisma. Os membros se maravilham com o carisma. O fundador se maravilha com o carisma, se espanta com o carisma. Muitas pessoas até estranham o carisma. Por quê? Porque é algo próprio, é algo que foi dado por Deus para o reino de Deus, para a igreja, para os irmãos. Então isso traz estranheza, isso traz espanto, isso traz maravilhamento no sentido mais puro da palavra. Onde é estranho, por quê? Porque é algo que nunca foi visto, é algo que é executado de uma forma sobrenatural, extraordinária, é algo divino, é algo que vem do céu. O carisma traz admiração, que também significa valorização, estima, apreço, afeto, amor, carinho, respeito, fascinação, simpatia, encanto pelo modo como aquele carisma se expressa. E aqui agora eu não quero falar só das manifestações exteriores que nós recebemos do carisma, mas eu quero falar um pouquinho agora de você, fundador, do valor que você dá para o carisma que Deus te deu, da estima, do apreço, do afeto, do amor, do carinho, do respeito, da fascinação, da simpatia que você tem com o carisma que Deus te deu. Será que realmente você vive tudo isso dentro do seu carisma? Ou muitas vezes nós queremos, como já foi dito nas lives anteriores, eu convido você a acompanhar, porque tem sido uma riqueza, até mesmo para nós, porque é Deus que está nos inspirando. Por isso, os primeiros ouvidos a ouvirem são os nossos. Por isso que nós temos que valorizar o carisma que Deus nos deu. Nós temos que exercê-lo, manifestá-lo. Nós não temos que nos preocupar com o carisma do outro, da outra comunidade, do outro fundador, porque um outro faz assim. Não. Nós temos que valorizar os irmãos, promover os irmãos, sim, claro, lógico, mas você também precisa valorizar o que é seu.
Porque se você não valorizar o que é seu, não estimar o que é seu, não tiver apreço, afeto, amor, carinho, respeito, fascínio, simpatia pelo carisma que Deus te deu, você sempre vai cuidar do que é do outro e vai deixar de estar valorizando aquilo que é seu, aquilo que Deus deu para você. Por isso muitas comunidades não vingam. Por quê? Porque começam a valorizar e dar estima, apreço, afeto, amor, carinho, respeito, fascínio, simpatia para um outro carisma, achando que o outro carisma é melhor que o seu. Amado, quando se fala de carisma, não existe maior, melhor, mais importante, não. O carisma é único, ele é irrepetível. Você não precisa se preocupar com o carisma do outro, porque você nunca vai conseguir fazer aquilo que é do outro, porque o carisma é único. É um presente dado por Deus para você. Ele é único. Por isso, quando as pessoas querem copiar o carisma de outras comunidades, elas não têm êxito. Por quê? Porque um carisma dado por Deus, ele não se repete. Ele é único, ele está a serviço do reino de Deus, da igreja, dos irmãos e do próprio fundador, da própria comunidade. Por isso, você precisa valorizar o que é seu. Assim como a palavra de Deus diz, né? Apolo regou, Paulo fez isso, Apolo fez aquilo, mas foi Deus que fez crescer. É Deus que faz crescer esse carisma no nosso coração. Por isso, você fundador, você precisa valorizar o carisma que Deus te deu. Você precisa estimá-lo, ter apreço, afeto, amor, carinho, respeito, fascínio, simpatia, para falar com os bispos, para falar com os padres, para falar com os membros da sua comunidade, para fazer divulgação na internet, para fazer formações, pregações, para exercer, manifestar o carisma que Deus te conferiu. O carisma traz a admiração que tem por base esforço, trabalho, empenho, desempenho. É preciso se esforçar, é preciso trabalhar, é preciso se empenhar, é preciso desempenhar o carisma que Deus conferiu para você. Não outras coisas, não que outras coisas não sejam importantes, ramificações, frutos do carisma, mas o carisma em si, você precisa se esforçar, trabalhar, se empenhar, desempenhar o carisma que Deus te conferiu. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha dúvida de um carisma autêntico. Se você, fundador, sabe que você tem um carisma fundacional, um carisma autêntico, não tenhais medo, como diz a palavra, eu estou contigo. Por isso, se esforce, trabalhe, se empenhe, desempenhe o carisma que Deus te deu. E também o carisma traz admiração, que tem por consequência o apoio, a divulgação, as conquistas. Amados, não tenham medo de ter apoio, de divulgar, de conquistar. O carisma, ele traz conquistas. O nosso carisma, por exemplo, é a formação da consciência. As maiores conquistas que nós temos são as almas, no nosso caso. Por quê? Porque a nossa formação é a formação da consciência, pela efusão do Espírito Santo, através de uma vida na graça, pela efusão do Espírito Santo. Então, cada vez que nós vemos uma pessoa crescer em graça, pela efusão do Espírito Santo, e ter a sua consciência formada para se tornar um membro da igreja, um discípulo de Cristo, isso para nós é uma conquista. A conquista do carisma. Você vai conquistar outras coisas, espaço, tempo, mas a conquista do carisma, o que o seu carisma vai conquistar. Qual é a realidade de conquista do seu carisma? Por isso, não tenha medo do apoio, da divulgação e da conquista. O carisma, ele traz consigo a admiração. Salve Maria Puríssima. Valéria Godoy, Chamas Abrasadoras.